Projeto de ensino em arte e educação 2, Não. metodologia 2, metodologia 3, né? O papel das tecnologias digitais na arte e educação, o mercado cultural internacional versus educação intermediática crítica. Se vocês observarem já o nome dessa disciplina, nós morremos de falar sobre esse assunto. Nós estamos massacrados de falar sobre esse assunto. Vocês não me aguentam mais com esse assunto. Eu acho que até boa parte dos alunos que não vieram, talvez viram que ia ser sobre isso, falaram que eu muito mais anterior. Então, mas por que nós colocamos e nós temos então, que um é arte e educação 1 e o outro é arte e educação 2. Por que nós colocamos exatamente essa disciplina no final? Porque agora nós vamos cobrar de vocês tudo que nós discutimos. Calma. Olha lá. Só que nós interligamos então essa disciplina, essas duas, porque a diferença de uma para outra é que uma vocês vão elaborar, não é? Aqui a promoção de performances não. A elaboração, onde está promoção, lê-se elaboração. Eu acho que é elaboração, acabei de lembrar. Elaboração. Lembrou? Fechou. Foi agora, viu, Helene? Me perdoe. Então, aqui onde a gente vê promoção, lê-se elaboração. E aqui onde a gente vê promoção, lê-se promoção. Então, na primeira parte, vocês vão... Aplicação. Vou escrever aqui. Vai. Então, na arte educação 1, que deveria chamar arte educação fim, né? Então, na primeira, digamos, a primeira parte dessa disciplina, né? Vocês vão estar elaborando uma performances arte educativas, intermediáticas, em prol da ressignificação de hábitos socioculturais que venham a dinamizar o imperialismo da cultura industrial e massiva, né? Da indústria cultural e massiva, da indústria e cultural massiva, a interligação dos meios de comunicação em âmbito global. Ou seja, agora, e na segunda, você não elaborou? Vocês vão aplicar. É aplicar, né? Uhum. Vocês vão aplicar o que elaborou. Então vocês vão criar, vamos chamar, de um plano de pedagógico, não é? De uma intervenção de performances e arte educativa. Não é? Nós vamos basear em quê? Nas perguntas. O que ensinar, para que ensinar esse o quê? Quem ensinar, com base em quem, como, que metodologia eu vou usar. E aqui você vai pegar esse plano e vai mandar aqui. Só que tem um pequeno detalhe, porque isso aí vocês já morreram de fazer. Né? Só que tudo é açúcar na chupeta do neném. Olha, eu até fico bem humorada. Olha só! Malévola, né? Ela é. O que vocês vão fazer? Cada um de vocês tem uma singularidade. Porque no curso todo, vocês foram estudando cada autor e buscando performances que vocês levavam em sala de aula, a partir de reflexões de vocês, o contexto da escola, um pouco do autor, e buscando esses sentidos, não é isso? Não é? Nessa pesquisa solitária, não é? Dessa investigação de cada um. Só que também isso culminou numa coisa chamada TCC. Porque o TCC, quem é o TCC? É um universo particular de um tema-problema que ele é oriundo de questões pessoais, não é? Concernentes ao que você aprendeu no curso. Portanto, você vai inserir o que você vai agora você vai transformar o seu, se é que eu posso dizer isso, porque eu não preciso dizer isso, porque ele já é, há que se considerar que o próprio tema-problema, ele já é uma elaboração de uma performance. Não é? Só que você vai sistematizar essa elaboração para você aplicá-la. Obrigado, é meu trabalho isso aí. Não é açúcar na chupeta do neném? Tá vendo? Olha lá, é o teu também. E é o de cada um de vocês. Os trabalhos já estão até com essa aplicação. Por exemplo, realizada. eu vou pegar a minha orientanda, uma delas, de exemplo aqui hoje, bonitona, que ela primeiro vai falar, eu vou falar do trabalho dela, Reina. da Reina, Reina mesmo? Reina, que é o seguinte,
A Reila, bom, primeiro que nós construímos, eu vou usar um exemplo, não é? E vou falar um pouquinho de como nasceu, né? Nós fomos construindo um trabalho da Reila, a gente fala nós do ponto orientação, não é? Mas, assim, eu aprendi muita coisa com o trabalho da Reila, por sinal, não é? Cujo trabalho dela, eu fiz um convite para ela, assim que a gente finalizar a especialização, cujo convite eu vou fazer para a classe e que depois, se a gente chegar na publicação ou não, é? Alguns trabalhos nós vamos selecionar e fazer esses outros convites, mas mesmo a quem por algum motivo não for convidado, pode nos procurar, não é? Primeiro eu penso do mestrado, né, Rita? A Reila é uma aluna muito estudiosa, ela teve, acho que você ficou em bastante desafio, né? Bastante desafio, mas respondeu muito bem, não é? E, claro, a Reila trouxe exatamente o que a gente queria, que foi o que vocês fizeram. Nós pedimos para vocês reportarem as questões a partir do que vocês vivenciaram dentro do universo de vocês. Então, a Reila, ela é uma educadora alimentar. Eu não sabia que é no município ou no estado? Eu sempre esqueço. Município Aparecida de Goiânia. Que no município, eles chamam de merendeira, que na verdade a profissão se chama educadora alimentar, não é? Eu não sabia que tinha esse apelido, isso para mim até é quase um bullying, não é? E a Reila faz um trabalho todo sobre as questões das crianças que acabam, como é que chama aquele lanche, aquele salgadinho? Skinny. O skinny tem um outro negócio lá. Bom, por que eles comem mal se tem a merenda? E as questões que ela coloca, que ela vai discutir sobre o danoninho, não é? Eu, aliás, convido todos a ler o trabalho da Reila. Foi um aprendizado inacreditável para mim. A gente aprende muito, não é? Porque o objeto de vocês, só vocês que sabem. Ninguém sabe melhor o objeto de vocês do que vocês mesmos, não é? Então é sempre muito rico a gente ter essas trocas, porque a gente aprende muito. Então, o que a gente vai observar? Aí a gente chega na conversa de que, de fato, a cozinha ela deveria ser uma sala de aula, um laboratório de cozinha. As crianças deveriam existir aulas lá dentro. E a Rina tem ideias, ela sabe coisas que eu não posso ficar... O Fernanda tem eu não sei como é, um brigadeiro que faz lá não sei como, que é maravilhoso, que usa o quê? Mandioca. Nossa, tá com água na boca. Vai, como é que é? Mandioca e um pouco de leite ninho e achocolatado. E ela jura que é o mesmo sabor. Agora, você imagina, e é um super alimento, não é? E outras coisas que ela vai trazer, quer dizer, como trabalha isso, não é? Enquanto laboratório, não é? A cozinha enquanto um laboratório de alimentação, porque qual é a diferença da palavra, da terminologia laboratório para oficina ou para cozinha? O laboratório é um lugar onde existe o meu posicionamento crítico, o meu processo investigativo. O meu processo de quem? Dos meus alunos. Não é? Nós temos um grande problema no Brasil, que ele perpassa o mundo, que é as crianças obesas. Não é? Os adultos obesos, não é? Quer dizer, tão jovens com uma série de doenças, do açúcar, diabetes, né? Quer dizer, então, qual deveria ser, ou qual é efetivamente o papel da educadora alimentar, se a escola conceber, que deveria conceber, porque a Reila, ela está formadíssima para isso. A escola parece que não ouve. Não é? A formação que ela tem, os cursos que ela tem e o modo como ela traz, eu estou falando dela porque eu vivi mais próximo, eu tive essa oportunidade, né? E quando a Reila foi selecionada para ser minha orientanda, diga-se de passagem, eu não conhecia nenhum dos orientandos, né? Não teve foi realmente para mim uma grande surpresa, como todos vocês, no espaço que vocês estão, aos trabalhos que a gente vê, são grandes surpresas. Quando a gente pode se colocar, apresentar as nossas questões muito ricas de vocês surgiram,
que nós pudemos observar. Às vezes eu fico até muito brava, porque está lá um trabalho riquíssimo, o aluno não faz. Eu quero morrer, né? Mas enfim, então, como se vem aqui o exemplo da lei, da Reila, que eu vou jogar para cada um de vocês. Então, Reila, como sistematizar, por fim, o seu TCC, quer dizer, como sistematizar a promoção, não. Como é que ela fala? Não. A elaboração, não é, de um plano pedagógico para uma intervenção arte educativa, não é? E a arte educativa em que você vai criar um laboratório de cozinha pela internet. A sala de aula vai ser a internet. Você vai criar, por exemplo, uma videoaula. Ou quantas videoaulas para você promover, porque uma intervenção, às vezes ela necessita de várias ações, lembram-se disso? Quantas você quer para aquela intervenção você quer ensinar o quê? Qual que é seu intento pedagógico? Certo? Aí, para aquela intervenção, quantas videoaulas? Você vai elaborar, certo? Aí, você elaborou? Fez? Então eu vou fazer tantas videoaulas, eu vou... Aí você vai aplicar. Eu fiz isso na última atividade. Fez? Exatamente. Essa atividade já é bem conhecida. Essa né? atividade ela é bem conhecida. Só que você vai... Aí, com esse material, você vai estar o quê? Você vai estar contextualizando. Sabe a sua conclusão? Vocês não tiraram uma conclusão? Aqui é a prova dos 9. Vamos ver? Vamos trabalhar? Claro que nesse processo que vocês estão fazendo, se vocês desejarem agregar, colocar alguma parte ou toda a parte, eu não sei. Aí vocês se virem. No TCC de vocês, tá proibido? Não, não tá. Vai enriquecer? Pode colocar. Porque você entendeu que a partir disso aqui que você colocou... Agora, o diferencial que nós estamos dando, essas duas aulas, 40 mais 40, né? 80, de 80 horas, é que agora vocês vão desenvolver uma performance com total autoria de vocês, não é? Vocês não vão com total autoria, em que vocês vão ter um material já todo basicamente fundamentado, não é? E que vocês vão trazer essa devolução para o curso acerca do que vocês se especializam. Não é beleza? Açúcar na chupeta do trem? É facinho. Não é facinho? E esse tema ele pode ser o mesmo do TCC ou não? Deve. Mesmo? Então quem já executou, já fez a aplicação. Elaborou, aplicou, tem todo o material lá. Agora veja, quando a gente está falando de performances culturais intermediáticas, nós o tempo todo discutimos, preste atenção, a indústria e cultural massiva. Como é que nós podemos, a partir do nome, por que eu falei de internet para a Reila? Porque como nós podemos elaborar uma situação, eu quero que vocês transbordem para a internet. Uma coisa, Reila, é você estar lá dentro da tua cozinha, na escola, que podem até equivocadamente, por um problema que só essa terminologia que eles trocam da educadora para a merendeira, em que eles diminuem quem é o educador, porque o educador alimentar é uma coisa, a merendeira é outra, não é? Quer dizer, uma coisa é o que está se vivendo lá, que não é, não vamos, nós não estamos negando nem fugindo. A outra questão é a Reila, que vai para a internet abrir um laboratório de cozinha e que você vai perder o controle de todas as pessoas que, ao acessar esse material, poderão estar se educando com isso. E isso cada um de vocês. Tem o John Urry, né, que ele diz que depois que a gente lança uma pedra sobre a água, a gente não tem mais controle desses desdobramentos. Na nossa pedra que a gente lança na internet, nós não vamos mais ter esse controle, não é? Mas a gente lança uma possibilidade. Agora, para fazer isso, vocês vão ter que abrir um
site. Claro. Hã? Não, cada um vai abrir um site. Vocês procurem provedores gratuitos. Porque, claro, a Reila vai dar um nome para o site dela. Não é? Porque aí ela vai criar videoaulas, não é? Que ela vai postar, ela vai ter que criar a conta dela no YouTube. Vocês vão ter que criar a conta de vocês no YouTube. Pode pôr. Cada um tem a sua conta no YouTube? Pronto. Nós temos que falar. Ué, porque o seu vídeo, como é que você vai bolar? Vocês vão elaborar uma intervenção para a indústria e cultural massiva. A gente tem alguma dúvida de que cada trabalho está indo na contramão da indústria cultural digital? Não. Não é? Como é? Então, agora vocês vão elaborar um material pedagógico, arte educativo, vocês vão criar um material, uma intervenção arte educativa, com um intento pedagógico, não é? Visando o imperialismo da indústria e cultural massiva, não é? E depois vocês vão trazer a elaboração e a aplicação. Estava já escrito aqui? Eu não tinha lido? Eu escrevi. Ah, então tá bom, porque eu hoje, né? Então, entendeu, Reila? Vocês entenderam por Reila? Felizes? Porque eu estou numa felicidade que eu não estou me aguentando. Eu mal posso esperar. Então, nesse momento, não esqueça que você vai perguntar. Nesse momento, vocês vão criar um site a partir de um provedor gratuito. Não é? Não é provedor que é shareware. Quer dizer, que você pode usar por 30 dias, ou 60 dias, ou 90 dias, depois tem que pagar. Não. Um lugar onde você vai hospedar o seu site gratuitamente. Depois, no futuro, que não é tão distante assim, porque o meu objetivo com vocês é que vocês saiam com um produto, que vocês tenham autonomia em lá praticar suas ações pedagógicas, não é? Que vocês saiam das fronteiras que possam possivelmente os amarrar, não é? Para que vocês possam educar pessoas. Observação. Pensem que esse material que vocês vão estar criando, em tese, serão situações em que vocês têm que estar pensando no material que ele tenha uma construção de autoaprendizagem. Né? Como você vai ensinar o quê? Como aquela pessoa vai fazer o que aqui você está fazendo? Como você vai em determinados momentos repetir? Vamos o passo a passo. Como você fala, depois como você edita. Vocês podem aproveitar links da internet. Não esqueçam de citar os links, dizer que isso é bem interessante, mas não é meu, não é? Eu cito, eu digo, eu posso colocar links afins daquele tópico, enfim, não é? Agora, também a gente pode pensar, que nós estamos pensando nesse material que vocês façam, que vocês não deixem de ler alguma coisinha sobre o marketing digital. O marketing, ele pode ser ruim, como ele pode não ser ruim, da maneira como eu utilizo, não é? É bem verdade que, por exemplo, será que isso que vocês vão fazer, para alguns de vocês, ou para todos, não sei, não pode nascer o seu ambiente em que... Vocês não têm aquele curso que vocês, olha, até esse pedacinho ele é gratuito, daqui para frente eu cobro? Por que não? Não é? Se você vai cobrar R$5, R$10, eu não sei, mas a pessoa para dar um download ele tem que pagar aquele tantinho. Você pode fazer isso agora imediatamente? Não, você pode estruturar, mas você pode pensar nisso. Quer dizer, o que será que vocês podem... Mas você vai monetizar a ferramenta, né? Se você desejar, por que não? E por que isso não pode ser um outro jeito também de você ganhar e de ensinar? Você vai, aí quem vai ser o seu público? Vai ser os professores? Serão os diretores? Serão as crianças? Para quem você vai falar? Nesse momento. Você pode ter diferentes momentos, não é? Então, essa proposta, ela tem como intenção até que vocês cheguem, se quem desejar, por que não nessa possibilidade? A gente não sabe o número de visualizações. A gente sabe que nós temos aí um país que já está posto, que... vocês viram? Acho que foi... Tô tão louca,
Passou um negócio aí na televisão, que eles estavam tentando mostrar a importância de um professor que estava usando a internet. Não, ele dava uns vídeos e levava esses vídeos em sala de aula, numa escola municipal. Você foi no Globo Repórter? Quando eu assisti, foi ontem, sem comentário. Vocês viram, né? Então, quando eu assisti isso que foi ontem, eu pensei o seguinte, com todo respeito, é muito interessante aquilo, mas nós, nesse curso, nós estamos além. Porque eles ainda estão discutindo ferramenta. Pegar a aula, gravar a aula e levar lá. É bem verdade que também esse site, conforme o que vocês trabalham, também não pode trabalhar em sala de aula? Pode, você pode ter esse objetivo também, sim. Mas você pode estar olhando, porque o aluno, eu vou pegar o meu aluno de sala de aula, ele pode estar contido na indústria cultural, na indústria e-cultural, não pode? Claro. Não é? Agora, eu estou olhando a ele, mas eu olho a ele como eu olho a todos. Não é? A que projeção eu faço? Não é? Como eu vou criar um ambiente em que eu estabeleça um laboratório? Como eu vou criar um ambiente que eu estabeleça um laboratório de alimentar, um laboratório. Pode dar em nada? Difícil, hein? Como vocês estão... Bom, agora é uma obrigatoriedade para vocês formar, né? Pesada, né? Mas é verdade. Agora... Claro, melhor do que aquela outra palavrinha, não é, gente? Não, é aquela dita ao longo da manhã. Você não fez reprova, né, pessoal? Então, agora vejam, é claro que vocês vão começar com ferramentas que depois vocês podem ir aprimorando. Mas não quer dizer que mesmo com as ferramentas que ainda não são tão aprimoradas, do ponto de vista tecnológico, vocês com criatividade, inventividade, o trabalho seja inferior. Pelo contrário. Ah, não, ainda está caseiro. Peraí, a nossa aula não é caseira? Se você olhar por aí? Não, nós somos profissionais. Não é? Nós somos profissionais. Como você pode usar a se apropriar daquele aprendizado para você criar situações? Passo a passo, né, Fernanda? Com cada detalhezinho, um vídeo, aquela coisa. Você pode criar um vídeo de animação. Explicativo. Qual metodologia você vai colocar? Tem um programinha da TV Cultura, que agora eu esqueci o nome dele, que ele passa de manhã, que é um cenário bem fixo, que é um trenzinho. Sabe o nome? Thomas. Será que é o Thomas? Acho que é o Thomas, isso. Movimento, Olha ali a cenário animação experimental. Veja tudo que o Thomas ensina. Enfim, o limite é a imaginação. Né? Agora, o limite é a imaginação dentro de uma consistência científica. Não é? A gente abre o curso em que vocês vão dar a entender, não é? E a gente fecha o curso em que vocês vão ter um site em que vocês vão dar a ensinar. E você tem que tomar cuidado é o seguinte, a questão online é uma coisa. Online é a pessoa aprende, você está online em tempo real. A outra coisa é você promover o que eu chamei de videoaulas, ou outra, tem gente que usa, eu tenho uns alunos que põem outro nome, você pode criar uma terminologia, mas que a pessoa ela terá um trabalho de autoaprendizagem, não é? Quer dizer que ela vai entrar lá, não é? E vai, né? Agora, como você vai promover? Uma coisa é você dar um curso técnico. A outra coisa é que por meio do desenho você vai promover nessa pessoa, o desenho ele entra como um intermediador no processo de ensino-aprendizagem, em que você vai desenvolver o que da consciência crítica dela, para ela ir na contramão dessa indústria e-cultural massiva. Né? Quando eu faço uma animação é uma coisa. Quando eu vou fazer uma animação, por exemplo, no minuto, eu tenho um tema que eu vou pensar sobre, que eu tenho que ter uma expressão digital, né?
uma expressão intermediática, né? Bom, pessoal, e aí, por falar em fazer livro, o que vai acontecer? Esse material desses sites, toda disciplina, a gente tem uma fala, não é? Essa disciplina, ela não, a fala é o que está acontecendo agora, não é? E a fala será, na verdade, o próprio trabalho de vocês. Então, na publicação desse material, nós vamos estar colocando esses sites, né? Claro que nós vamos pedir autorização, né? Também para os alunos que passarem, provavelmente, eu não sei isso ainda muito bem, isso não está fechado, não é? E vai estar sendo também divulgado, não é? Dentro do próprio material do curso, ok? Por exemplo, só para reforçar essa parte, o trabalho da Reina, né? Já tem uma consideração a respeito, ela já conhece de perto. Digamos que ele já vai fazer parte desse material, desse conteúdo aqui, tanto da metodologia 2 como 3. Então ela vai ser uma das autoras, né? Como referência para esse material, que se o curso for reofertado, os alunos farão leitura de todo o intento que ela vai apresentar ou apresentou. Claro, ela vai ter, se ela passar. O artigo publicado, né? O material dela inserido aqui, o link do site, né? Quer dizer, então esse material todo, quer dizer, aqui a voz é dada, é o retorno que vocês agora como arte educadores, o que vocês vão promover para o desenvolvimento do pensamento digital crítico do internauta, né? A indústria cultural emassiva tem um arte educador muito famoso, de grande referência internacional, que chama Arthur Eflon, que tem um capítulo dele, será que é a página 273? Não é. Tem um capítulo dele dentro de um livro chamado Pós-Modernismo, que é da professora Ana May Barbosa do Ginsburg, que tem aqui na biblioteca. Então vocês têm que ir lá, porque a gente não pode xerocar e disponibilizar na rede. Mas ele fala, esse capítulo é um capítulo que eu aconselho, oriento que todos leiam, não é? Ele vai estar trabalhando especificamente da indústria cultural massiva, não é? A indústria cultural massiva, ele inclusive dá um exemplo da Coca-Cola, não é? Ele vai discutir um trabalho do marketing que é realizado, se eu não me engano, na Indonésia, em que a Indonésia as pessoas têm hábitos de tomar chá, menciona o Eflon no livro. Aí, após um trabalho de marketing ostensivo da Coca-Cola naquele lugar, eles passam a beber a Coca-Cola e perdem aquele hábito, não é? Deixam de tomar aquela bebida doce, que é o chá, como ele se refere. Aí o Eflon, ele finaliza o seguinte, ele diz, o problema não é deixar, as pessoas têm direito de querer tomar o chá ou parar de tomar o chá. A questão não é essa, a questão é por uma acriticidade, por um trabalho ostensivo, não é? Em que a pessoa muitas vezes não tem um pensamento crítico, ela simplesmente é sugada por um marketing que acaba dominando os seus desejos, né? Claro que esse texto ele vai muito além disso, não é? Ele vai discutir movimentos religiosos, os Miraj, não é? Que na verdade eles têm na verdade um interesse político, não é? Quer dizer, então determinadas manipulações, domínios sobre as pessoas, não é? Por essa questão que mudam hábitos, mudam práticas culturais, não é? A partir desse marketing, desse domínio vertical, não é? Pela falta dessa criticidade, dessa autonomia, que eu vou usar as palavras do Castells, dessa
essa falta o Castos ele observa que nós estamos vivendo um outro, a internet ela promove um outro estado da mente humana, que é a mente digital, né? Que ela tem uma natureza intrínseca de ser elaborados pensamentos, como nós já observamos, já estudamos. Então, agora, a pessoa que não tem falta uma consciência crítica, como nos observa o Paulo Freire, que nós também já discutimos sobre isso, dos níveis do desenvolvimento da consciência. Então, o que vai acontecer? A pessoa num estado de consciência intransitiva, ou de uma consciência ingênua, nas palavras do Paulo Freire, ela fica suscetível a esse domínio dessa indústria, desse império, esse imperialismo da indústria cultural massiva, né? Que ela vai estar moldando, alterando, não é? Modificando, implementando no outro aquilo que o outro jura que deseja, mas é um desejo que não é dele, né? Em prol do quê? De uma grande vendagem, seja no caso, como o Éfron observou, da Coca-Cola, não é? Seja... Oi? Pois é. Então, porque a indústria cultural, na verdade, quando a gente fala da massificação, não é? Nós estamos falando, massificar é dar ao outro, é dar a todos uma uniformidade num desejo, que você vai estar capturando a alma para que a pessoa seja provocada a comprar aquilo, não é? Então, quando a gente fala da arte educação crítica, a gente está falando o quê? De formar, de promover situações de ensino, da arte e seu ensino, não é? Que a gente pense em como, nos nossos intentos pedagógicos, intermediáticos, em como promover, desenvolver essa mente digital crítica, para que os nossos alunos, eles não sejam sugados massificados, muito bem colocado, pelo o que se estabelece, não é? Em estado de império, não é? Em desejo de domínio, não é? Que acontece nas redes sociais, né? E aí nós temos toda a situação que a gente vê, não é? Então, será que eu respondi o que você me pergunta? Então, o imperialismo da indústria cultural massiva, né? Quer dizer, essa indústria e cultural, não é? São essas práticas e ritos, não é? Que performatizam as nossas ações na internet, pelo e-cultural, ou na cibercultura, que é um adjetivo da internet, né? Na verdade, quando eu falo internet, eu posso estar falando apenas como suporte que transita informações. Agora, quando eu falo de cybercultura ou tecnocultura, aí eu estou falando de práticas culturais digitais, não é? Que performatizam as nossas ações na internet. Que é bem verdade que quando a gente pensa na internet, quando eu penso na cybercultura, nós já discutimos também que eu não preciso estar online lá na internet, não é? Tanto que a gente, em sala de aula, a gente pode estar tendo uma discussão, muitas vezes, ou quantas vezes o aluno nos traz quando a gente fala, quando nós conversamos tantas vezes em sala de aula, aqui nos nossos encontros e na rede, sobre a segregação da cultura digital. O que nós estamos falando? Nós estávamos falando do aluno, do jovem, trazer uma série de hábitos e ritos, não é? Que nós segregamos, nós ignoramos e nós não trabalhamos. Não é? Agora nós estamos falando o quê? De como estabelecer um trabalho pedagógico com intento na rede, na internet, que a gente venha a promover ações, que seja pela música, que seja pela sociologia, não é? Enfim, não é? Pela nossa educadora alimentar, não é? E cada um de vocês, que a gente possa dinamizar ações que venham, olha lá, vamos ler a ementa novamente, que a gente possa promover, então a promoção, vocês vão promover performances culturais arte-educativas, né? Intermediáticas,
em prol do quê? Da ressignificação de hábitos socioculturais, né? Podia ser hábitos socio-cyberculturais, certo? Que dinamizam o império da indústria e cultural massiva. Quer dizer, a gente pensar... Então, primeiro nós falamos tanto da segregação, não é? Não segregar. Aqui nós já estamos esquecendo totalmente a possibilidade de segregar. Aqui a gente põe o dedo no formigueiro. Não é? A gente vai estar trabalhando, cada um de nós vamos estar pensando nas nossas situações especiais, não é? Para levar lá skinny. O quanto o skinny deixar de comer as comidas regionais da minha família, não é? Da minha geografia, não é? Do espaço onde eu estou, e passar a comer o skinny, veja o quanto isso pode existir ou não o imperialismo dessa indústria do skinny. Porque veja, eu vou ter que ver se esse meu aluno ele está comendo porque ele consegue. Não, eu sei que isso aqui é ruim, eu sei que mas eu quero comer porque eu estou com vontade hoje. Ou ele está ficando com essas doenças, né, cada vez mais obeso, e ele ainda pensa que aquilo alimenta. A pessoa está certa, porque a indústria cultural, a indústria massiva do salgadinho, está dizendo que você está comendo milho, certo? É isso, não é? Flocos de milho. Só que, na verdade, tem mais sódio do que o floco de milho. Então, esse salgadinho, ele não alimenta, né? Ele pode promover esses problemas. Então, veja, será que a criança tem esse conhecimento? Ou, o que você pode implementar? Então, é isso que nós estamos discutindo. Será que, como o Efraim colocou, a questão de deixar de tomar a bebida doce, como ele chama no texto, que é o chá, não é? A questão não é deixar de tomar Coca-Cola, mas essa substituição acreditando naquele potencial que aquilo não tem. Olha que coisa interessante o que ela está trazendo. Por exemplo, quando a gente fala dessa sua pergunta sobre o imperialismo da indústria e cultural massiva, você pode tirar a palavra cultural, não advém das minhas práticas, dos meus hábitos, não foi exatamente isso que eu falei? Você pode tirar essa palavra cultural e você põe aqui, por exemplo, eu vou tratar sobre o açúcar, eu vou tratar sobre o skinny, quer dizer, quando você está, o que você vai estar colocando aqui, o que nós vamos estar criando nos nossos sites, aquilo que eu tenho como intento pedagógico, exatamente do que eu não estou mais segregando. Não é? A colocação da colega, o depoimento que ela dá, é absolutamente uma situação que as pessoas, de um modo geral, segregam. Então, nós discutimos o curso todo o que segrega, então o que não vamos segregar? Ou seja, o que vamos educar? Por exemplo, você falou, Fernanda, me dá uma dica. Veja, só pelos... como é que chama essas musiquinhas? Como é que chama essa musiquinha? Os jingles. Os jingles. Veja, se você vai trabalhar os jingles pela música, né, ou outra coisa, enfim. Então, você tem o que pela música você vai possibilitar uma educação, né, na contramão, né, do imperialismo, da indústria do que massivo? Porque quando eu não tenho como educar tudo, eu tenho como educar aquilo. Cada aula a gente não dá uma pequena porção, não é? Quer dizer, e ainda se eu penso num tema, que eu disse que poderemos ter muitas ações, que podem ser muitos vídeos. Outra coisa, quando eu estou criando esse material com esse intento, como é que eu vou estar dialogando, promovendo? Então agora faça você, vamos fazer junto, você imaginando o que está fazendo, peraí. Então vamos de novo? Não é? Ah não, a pessoa já ouviu, se ela quiser ela dá play? Não, peraí. Mesmo podendo dar play, como é que eu mudo a entonação, repito, peraí, vamos fazer junto, olha, vamos, enfim, né? Daqui a pouco eu edito, ponho o texto embaixo, agora no próximo nós vamos lá para a cozinha, eu não sei, não é? Quer dizer, ou vamos para o supermercado, hoje vai ser para ler rótulo, né? Quer dizer, então, como é que nós vamos, aqui
eu estou muito à vontade, porque nós estamos falando com professores, não é? Como nós vamos estar, então, transpondo uma situação que a gente não segrega e que a gente vai colocar o dedo no formigueiro, e esse dedo no formigueiro, como que nós vamos promover esse nosso intento pedagogicamente, que nós vamos ensinar pela arte e seu ensino intermediático. Por que ele é intermediático? Olha, a própria natureza de eu estar online ou offline, não é? Eu posso estar indo para o supermercado, fazer uma... Como é que eu vou fazer? Como? Não é? Como essa relação que eu posso trazer de situações em loco, não é? Com situações que pode estar acontecendo, inclusive, na internet. O próprio fato de eu estar trabalhando essas questões, que eu posso estar, por exemplo, como ela pode estar indo no supermercado, ela vai recortar situações, como a Reila vai recortar, que são situações que não estão na internet, mas eu levo para a internet e trago essa discussão para a internet. Ou estão na internet, porque o que o pessoal mais entra na internet, o pessoal entra muito na internet para buscar emagrecer, não é? Quer dizer, a pessoa quer emagrecer, mas a pessoa não tem a consciência crítica do quê, né? O seu filho está com um problema, não sei como lá, com a obesidade, não sei o quê, ou excesso de açúcar, não sei lá, eu como, mas come o danoninho porque alimenta, vale um bifinho. E não é verdade, ele é rico em açúcar. Então, essa transposição, um dos conceitos da cultura digital, que o Castells faz com muita propriedade isso, é que ele diz que o universo digital e o não digital, eles se interconectam. Então, quando você traz elementos do universo não digital para o digital, você está discutindo a cultura digital. Não é? Então, você pode estar querendo trazer essa discussão em rede de uma situação particular, não é? Poxa, você criou trouxe essa performance, vamos problematizar a performance, cuja performance ela acontece como uma situação de uma intervenção educativa efêmera e que ela é desconstruída pela própria ação em que foi criticada. Também é uma proposição epistemológica que você pode discutir no seu site, né? A efemeridade da educação. Se a educação é efêmera, ela se estabelece enquanto educação? É uma outra questão filosófica que você pode estar pensando, não é? É bem verdade que essa performance que você pode colocar como elemento, não é? E outras performatividades das ações humanas, que elas acontecem em instância de destruição, que a colega colocou hoje do Areão, não é? Que vai lá, veja, ali não houve uma ação performática com intento pedagógico de pintar, não é? Mas ali pode existir você pode trabalhar com o conceito da câmera na mão, não é? E trazendo essas questões, essas reflexões, convidando pessoas para te acompanharem, não é? Ou você pode fazer aulas jornalísticas. Estou aqui imaginando, não é? Para onde você quer ir? Qual a vertente que você vai seguir, não é? Quer dizer, e buscar seguidores, como é que vai acontecer, quais canais que você vai trabalhar, não é? Enfim, você entrou no Facebook, que o Facebook, você pode criar um Facebook só para essa finalidade, não é? Instagram, como você pode relacionar para trazer aqui, não é? Aqui eu digo no site. Você pode ter seguidores de Instagram, não é? Quer dizer, vamos fazer fotodenúncias. Essas fotodenúncias elas podem virar exposições públicas, que ela pode ter exposição na internet, como você pode fazer na sua escola, como você pode fazer essa mesma exposição itinerante, e que ela caminha pelas capitais. Não, eu quero que caminhe pelas menores cidades do estado de Goiás, ou não, pelas capitais brasileiras. Não, espera um pouquinho só. Como é que eu posso fazer com que isso chegue no Japão? Porque, peraí, o Japão tem o mesmo problema que aqui, mas ninguém fala. Olha lá, pega a ideia dele e vão embora. E aí? Entendeu? Agora o seu discurso por onde quer ir. A gente pode tudo. Eu não posso agora segregar a cultura não digital, ou não entender que eu estou agora aqui, eu posso estar aqui online. Não é?
Eu posso estar trazendo, posso estar offline, enfim, qual é a interconexão que eu vou fazer? Não é? Porque também existe, eu não posso me fechar, como é que eu posso transpor, transitar? Não é? Quem você quer atingir, até onde você quer ir. Você pode ir até onde você sabe que até onde o seu braço alcança. Claro que tem os desdobramentos. Cada passo é uma pedra que cai na água e que desdobra. Esse desdobramento você não tem controle, mas por onde você quer? Vejam, aqui nós estamos falando de professores sujeitos, que atuam, não é? O que vocês vão estar... Qual é a militância de vocês? Acreditar que o aluno que nesse momento não está, que me fez a pergunta do que eu acreditava, não é? Enquanto eu estou militando, eu estou acontecendo, não é? Aqui é a militância. Agora, nós estamos falando de sujeitos críticos, são pessoas críticas, que são os nossos educadores críticos, não é? Que vão cybereducar. Cybereducar nessa relação do universo digital e não digital que se interconectam.